Olá pessoal, tudo bem? Professor Dionísio de Redação com mais um encontro aqui da Academia Enem para você que está se preparando para a prova do Enem. Redação, matéria decisiva, você sabe muito bem o peso que a redação tem. Estamos falando da prova que vale sozinha 1000 pontos, 1000 pontinhos em uma folha de redação que você vai receber em branco. É isso mesmo. Olha a responsabilidade. Diferente das outras matérias, tá tudo lá para você marcar na prova de português, na prova de matemática, mas a minha não. A minha você tem uma folha que vale 1000 pontos, mas as ideias estão aí, ó, na sua mente e precisa saber colocá-las no papel para a banca dizer: esse aluno aqui se garantiu. Ele merece 800 pontos. 880? Nossa, que texto magnífico! Vamos dar 960 pontos. Ou então, quem sabe não sai para o Ceará aí mais uma redação nota 1000. Mas você sabe muito bem que estamos falando de uma prova difícil. Tivemos apenas 22 redações nota 1000 no Brasil na edição de 2021. Então não vou aqui chegar dizendo é fácil. Não é fácil. Mas se você seguir todas as dicas que eu vou orientar hoje aqui para você, vai ser show. Você vai fazer uma prova excelente. Temos tempo ainda. Dionísio, a prova está em cima. E daí, se você seguir essas dicas que estamos preparando aqui para você, não tem erro. Você vai dar um show nessa prova, tá bom? E claro, quem não assistiu às aulas anteriores sabe que as aulas estão gravadas na plataforma no YouTube. Você pode rever aí o que a gente trabalhou, inclusive no ginásio Paulo Sarasate, né? Tá tudo gravado, pessoal. Os temas de redação que também já foram passados no projeto, tudo muito bem trabalhado. Lembrando também que você tem o apoio da plataforma Descomplica, né? Que dá outro apoio aí para você nessa reta final. Então dá tempo, não tem queixo, não bota queixo não. Ah, eu já vou jogar a toalha, deu tempo não. Tem tempo sim, na minha matéria tem tempo. E eu vou provar isso para você, tá bom? Aula de hoje, tira dúvidas, o que pode ou não pode fazer na redação do Enem. Pessoal, a gente não tem a nossa vontade. Nada na vida vai depender só da nossa vontade. Tudo tem limites, né? Então, a prova, ela também tem limites que são impostos para um candidato. Um candidato não pode fazer aquilo que der na cabeça dele, dá na telha dele. Ah, vou fazer isso aqui. Não pode fazer isso. Inclusive, isso vale para a UES também. A UES tem uma formatação. A Unifor tem uma formatação. Eu trabalho com concurso público. Eu não vou orientar um aluno meu que vai fazer uma prova da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do mesmo jeito que eu oriento um cara que vai fazer Ministério Público. Toda prova de redação tem limites do que pode e o que não pode. Então, concentrei aqui nessa aula de reta final o que você pode e o que não pode fazer. Pessoal, é uma das aulas mais importantes de toda essa nossa trajetória. Por isso que eu deixo justamente nessa reta final. Porque com a aula de hoje, a gente vai tirar medos bobos. Tem aluno que vai ver coisa aqui que ele vai dizer assim: vale, eu não sabia que podia fazer isso. Então, vai ficar bem fresquinho na tua cabeça, na tua mente lá, para na hora você ficar tranquilo e perceber, eu vou fazer o que o Dionísio me orientou e vai dar certo. Pensamento positivo sempre, tá bom? Lembrando, um professor de redação, ele não pode trabalhar com achismo. Ah, eu acho que isso pode. Não. Todos os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês vão ser colocados textos nota 1000. Alunos que fizeram e não foram prejudicados. Então não é o que o Dionísio acha, é o que é permitido, tá bom? Caderninho aí do lado, canetinha para fazer as anotações. Lembre-se, temos o material aí para você também, claro. A nossa apostila de sempre está aí do seu lado, mas deixa também um caderninho para fazer essas anotações, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, pode me perguntar lá no direct, professor J. Dionísio. Muita gente me dá o feedback, agradecendo a plataforma, agradecendo o projeto Academia Enem, dizendo: poxa, vocês estão dando todo o nosso apoio que a gente precisa. E pergunta: Dionísio, eu não entendi aquela parte.
fique à vontade, o espaço é seu. Me marque também no Instagram, faz aquele print da aula e me marca lá, tá bom? Professor J. Dionísio, tá? Pessoal, então tá aí, ó. Muitas vezes, devido ao medo ou à falta de orientação devida, que tem professor de redação que bota mais medo do que orienta o aluno, esse aluno acaba deixando de usar alguns recursos que são válidos para a redação do Enem. Existe terrorista, tem professor que faz um terrorismo que, pelo amor de Deus, atrapalha o candidato. Gente, eu já ouvi cada absurdo por aí. Não é a função de um professor isso. O professor ele tem que se pautar no que é permitido. E quem é que permite o trabalho? Se chama INEP, Ministério da Educação, são os institutos que elaboram a prova. E esses institutos, eles fazem cartilhas, apostilas, manuais, orientando o que o professor deve ou não deve fazer. Admito, nem todo professor tem acesso a essa cartilha, porque quem tem acesso é o professor que trabalha na correção do Enem. É verdade. Mas não justifica professor colocando terrorismo aí, porque ele pensa que aquilo não pode. Isso é errado. Não aceite isso. Peça para ele mostrar por que ele está dizendo aquilo. Tá bom? Então, iremos mostrar o que pode ser aplicado sem problemas em seu texto. Para exemplificar, como eu disse agorinha, vamos citar exemplos de redações, trechos, pedaços de redações, nota 1000, de redações de aluno que treinaram essa prática de produção textual durante esses anos de aplicação do exame. Ex-alunos meus, alunos que tiraram nota 1000, tudo vai ser exemplificado, beleza? Não temos tempo para fazer todo um destrinchamento, esmiuçar toda uma redação. Então, eu vou pegar um parágrafo de um parágrafo de outro, e aí vocês acompanham com os nossos exemplos, que inclusive estão aí na apostila também, tá? Primeiro exemplo. Vamos ver a introdução referente ao tema de 2002. Pessoal, o tema de 2002 eu considero uma das relíquias da história do Exame Nacional do Ensino Médio. O pessoal não era nem nascido, calma, se aquete aí. Você precisa ver as edições anteriores do Enem. Você precisa ver o que já caiu. Desde a primeira edição até 2021, você precisa ver o que já caiu. Porque assim você descarta temas já cobrados. Eles não vão repetir um tema, pessoal. Professor, eu sonhei que... Não sei, eu fui dormir, aí eu sonhei que caí trabalho infantil. Rapaz, eu acho pouco provável. A não ser que eles mexam num recorte temático de modo a não repetir. Porque trabalho infantil já caiu. Aí já. Eles não vão colocar trabalho infantil da mesma forma que colocaram. Poxa. Pois releve aí, professor. Eu estou com a impressão que vai cair... Não sei, mas eu acho que vai cair alguma coisa sobre violência contra a mulher. Pessoal, a violência contra a mulher caiu. Já foi tema do Enem. Eles não vão repetir a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse debate já foi cobrado em 2015. Então, quer um conselho? Para não estar gastando teu tempo à toa, fazendo redação que não vai ser cobrada porque já foi explorada, faz isso. Tira uma tarde, uma noite, uma horinha e bota no Google temas já cobrados pelo Enem. Eles vão botar uma lista lá. Desde 98 até 2021. Tá bom? Então, 2002 é um tema que eu considero uma relíquia para ser guardada. Você já viu esse tema? Já sabe que foi cobrado? Olha só, atenção a ele. Atenção a ele. O tema de 2002, pessoal, cobrou sobre, olha só as imagens.
Veja aí a foto, que foto bonita, lá em São Paulo, em 1984, o comício pelas diretas já. Você estudou a ditadura militar, você sabe o que foi esse movimento. Gente clamando pelo quê? Pelo voto direto. Nem sempre o povo brasileiro teve essa oportunidade de votar. Estude, relembre, você já estudou, sabe o que foi esse movimento? Sabe o que ele representou para a história do Brasil? Olha aí a multidão, olha as faixas, olha o povo ali clamando. Comício pelas diretas já. Olha para o lado aí. Para que existam hoje os direitos políticos, o direito de votar e ser votado, de escolher seus governantes e representantes, a sociedade lutou muito. Muito, pessoal. Teve gente que morreu, teve gente que foi presa, teve gente que disse, ó, não está gostando do Brasil? Brasil, ame ou deixe, vá-se embora. A gente teve que sair do país, teve perseguição política. Galera, você não sabe, ou melhor, você sabe e talvez esteja ignorando o que foi essa luta para a gente votar. Que luta foi essa? Tem mais texto. A política foi inventada pelos humanos como modo pelo qual pudesse expressar suas diferenças e conflitos, sem transformá-los em guerra total, em uso da força e extermínio recíproco. A política foi inventada como modo pelo qual a sociedade, internamente dividida, discute, delibera e decide em comum para aprovar ou reiterar ações que diz respeito a todos os seus membros. Marilena Chauí, grande Marilena aí na sua filosofia, dizendo por que a política foi inventada. Para que ela foi inventada? Pessoal, os três textos, a imagem, a foto, o texto 2 e o texto 3 já estão te sinalizando que em 2002 caiu sobre política. É isso mesmo, política. Será que agora vem o tema? Lembre-se de que a prova de redação sempre é acompanhada de textos de apoio. Eles chamam de textos motivadores. Você já recebeu 3 aí, ó. Vamos ver se tem mais, você já veio para o tema. Tem outro texto. A democracia é subversiva. É subversiva no sentido mais radical da palavra. Em relação à perspectiva política, a razão da preferência pela democracia reside no fato de ser ela o principal remédio contra o abuso do poder, ou remédio gostoso, pessoal. Para tirar quem a gente não quer, para renovar o cenário político, é a democracia. Uma das formas, não a única, é o controle pelo voto popular que o método democrático permite pôr em prática. Vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Um texto aí de Norberto Bobbio falando sobre democracia. Falando que ela é a representação da voz do povo. Não adianta espernear, o povo decide. E o voto popular é o principal método da democracia. A gente escolhe. A gente renova o quadro. Seja de prefeito, de governador, de deputado, senador, ou presidente da república. Nós renovamos o quadro. Graças a esse poder. O poder do voto. 4 textos sinalizando política. Olha aí que prova relíquia aí. Você nunca viu o Enem tocar nesse assunto política. Eu garanto que você nunca viu. Tem outro texto? Tem. Se você tem mais de 18 anos, vai ter de votar nas próximas eleições. Se você tem 16 ou 17 anos, pode votar ou não. Aí, esse primeiro parágrafo fala da obrigatoriedade do voto facultativo, para quem tem 16. O mundo existe dos jovens que se arrisquem, que alucinem, que se metam onde não são chamados, que sejam encrenqueiros e barulhentos, que, enfim, exijam o impossível. Resta construir o mundo do amanhã. Parte desse trabalho é votar. Não só cumprir uma obrigação, tem de votar com hormônios, com ambição, com sangue fervendo nas veias, para impor vitoriosos suas exigências, antes e principalmente depois das eleições. Olha o texto clamando aí pelo quê, pessoal? Pela nossa vontade de votar, pela nossa vontade de modificar a sociedade. E que sociedade é essa? A sociedade brasileira.
O texto clama pela participação do jovem nesse cenário. Um jovem que tem sim que se envolver, que tem sim que se preocupar. Afinal de contas, estamos falando de quê? Da realidade do país. E essa ferramenta, voto, é capaz de mudar essa realidade. Ajudaram pra caramba, e tem texto pra caramba pra te ajudar. Agora falta o tema, né? Você está vendo que o cenário é política. Vamos então ao tema. Considerando a foto e os textos apresentados, redige o texto dissertativo argumentativo sobre o tema o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para transformar as transformações sociais de que o Brasil necessita? Política. Voto. Quem diria que o Enem cobra isso? Ao desenvolver o tema, procure utilizar os conhecimentos adquiridos, as reflexões feitas ao longo de sua formação, selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões e elabore propostas para defender seu ponto de vista. Veja que estamos em 2002, mas a formatação do Enem, ela ainda era assim, ela já mostrava que o aluno tinha que mostrar também o quê? Uma proposta de solução. A chamada intervenção que a gente conhece hoje, que faz parte da competência de número 5. Tá bom? Então, quando eu mostro esse tema para os meus alunos, eles fazem essa seguinte pergunta: vale? E pode cair política do Enem? Eu só suspiro. Claro que pode cair. Claro que pode cair. E este ano foi ano de quê, pessoal? 2022. De política. De eleições. Ou seja, quero lhe dizer que o único tema de toda a história do Enem sobre política foi este. 20 anos. São 20 anos sem cobrar tema político. Será que não é a hora de cobrar uma discussão? Essa aí eles não podem usar mais, porque essa já foi queimada. Não se repete tema, pessoal. Tá bom? Então, para quem não conhece, todo ano nós temos uma cartilha do participante. E a deste ano já saiu. Ano passado não saiu porque o INEP teve vários problemas, assédio moral e tal, e não rolou. Mas este ano já rolou. Olha aí, ó, divulgada a cartilha da redação do exame. Quem está acompanhando as aulas, quem está acompanhando as aulas gravadas, sabe que isso foi dito desde o primeiro dia de aula da plataforma e foi gravado, e lá no ginásio Paulo Sarazate eu disse: fiquem de olho nas publicações do INEP, porque quando sai a cartilha, eles avisam. E primeira coisa, está aí avisado, ó. A cartilha, ela avisa o tipo de tema que vai ser cobrado. Está aí ela, ó. Já baixou a sua? Não, né? Dá tempo, é bem fininha, dá tempo de ler. Baixe, bote no Google. Cartilha do participante Enem 2022. Vá lá para o site do INEP, é só clicar. Eu sugiro que você faça a impressão dela, não fique só lendo no celular não, porque é muito miudinha a letra, tá? E na cartilha, ela avisa. Aí, ó, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social. Eu já dei essa aula, eu já disse o que é tema social, científico, cultural ou política. Pode cair tema político a qualquer momento. São 20 anos sem cobrar essa discussão. Então, Dionísio avisou, Dionísio te mostrou que teve prova já, a cartilha está te avisando que pode cobrar a qualquer momento, então o que eu posso fazer mais? Aí, né? Então vejam aí a introdução que está na sua apostila. A equação da democracia. O aluno deu um título ao texto dele. Comício estudantis, direta já, caras pintadas.
O que se percebe de comum nesses movimentos é a maciça participação do público jovem. A luta para adquirir a liberdade e os direitos políticos foi muito bem representada. Mas será que acabou? É preciso alertar a sociedade de que somente com o esforço comum e o ímpeto de bravura de nossos jovens poderemos concretizar a conquista alcançada e verdadeiramente promover as transformações sociais de que o país necessita. Olha quem está aí. Promover as transformações sociais que o país necessita é o tema, é o voto. E aí escreve que está em branco, a apostila aí está em branco. Ó. O que é que o aluno fez que você também pode fazer? Anote que está em branco. Primeira coisa, você pode colocar o título da redação do Enem, é facultativo, você que manda. Vejam que é centralizado. Vejam que se você trabalhar com título é algo que tem como marca registrada uma economia de palavras, você não vai gastar muitas palavras para batizar o seu texto. Primeira coisa, é facultativo. Eu posso, se você quiser, sim, na linha 1, centralizou, batizou teu texto. A linha 2, se pular a linha, professor, não, linha 2 já começa o texto. Linha 1, botou o título, linha 2, a redação. Outra coisa que ele fez, você pode jogar uma pergunta, ele fez a pergunta aí, ó, será que acabou? Os direitos políticos foi muito bem representado, mas será que acabou? Você pode fazer uma pergunta no seu texto, mas essa pergunta não pode ficar vaga. Ela é uma pergunta que vai servir para o próprio candidato que a escreveu, ele respondê-la no decorrer do texto. Não é uma pergunta solta. Pode fazer. E outra coisa que você não sabia, você pode usar a primeira pessoa do plural no texto. O que não pode usar é a primeira pessoa do singular. Então, olha só, ele botou o título, marca aí com a canetinha. Ele fez pergunta e ele usou nós poderemos primeira pessoa do plural. Vala, Dionísio, a primeira pessoa do plural, o nós, o vivemos, o devemos. Tanta gente diz que eu não posso. E o que eu disse na aula de hoje? Eu disse que ia quebrar esses mitos, essas histórias mentirosas de gente que está botando tanto medo em ti e não está mostrando a redação que fez isso e tirou nota 1000. Porque essa redação ela foi aprovada. Tirou nota 1000. Então, pode sim, está liberado. A aula de hoje é o quê? Pode ou não pode usar? Te dei 3 coisas que você pode. Então, vamos lá. Não confunda, porém, a primeira do singular. Isso aí não. Isso aí é ceboseiro no texto. Negócio de eu acho, na minha opinião, acredito, penso que. Isso não faça não. Isso aí está cortado. A primeira pessoa do singular não trabalhe em seu texto. Agora, o que eu posso alegar para o meu aluno para tirar pontos dele? Porque ele colocou, vivemos um momento de polarização política no Brasil. O que eu vou alegar para tirar ponto porque ele colocou vivemos? Se isso é um fato. O que eu posso alegar? Não, porque eu não gosto. Não é questão de não gostar não, cara. É o que pode e o que não pode. E você está vendo que pode. Enfrentamos um conflito mundial que pode repercutir para nosso futuro. A guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Enfrentamos nosso futuro. Qual é a justificativa que eu vou dar para o meu aluno para penalizá-lo por isso? Está liberado, tá? Pode. Anotou aí? Te dei 3 permissões para teu texto, tá? Tá vendo que está em branco? Não está mais. Risca aí na apostila. Vou te mostrar de novo que o aluno aqui usou a primeira pessoa do plural, dessa vez com a introdução referente ao tema de 2016. Olha aí, não tenho só um exemplo, pessoal, tenho mais de um exemplo para te mostrar. Eu mostrei em 2002, foi política, agora eu vou mostrar em 2016, que foi o quê? Intolerância religiosa. O cara trabalhou a primeira do plural também. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Um tema de ordem social. Lembre-se, sempre que você for ler um tema, você tem que procurar enxergá-lo. Ele é social, ele é científico, ele é cultural ou ele é político? Desses aí, você sabe que os queridinhos do Enem
são os sociais, tá? Sociais são os que caem direto. Político, tu já sabe, ó. Só caiu um em toda a história do Enem. O que a gente viu agora. Voto. Então, um tema sobre intolerância religiosa no Brasil é um tema que era para discutir o quê? Pessoas que não aceitam um credo diferente. Ah, fulano é da macumba. Primeiro que o termo não é nem macumba, é um termo pejorativo que o aluno está usando aí. A pessoa não é macumba, a pessoa da Umbanda, é do Candomblé. E são religiões afro que a gente tem que respeitar. Por que não? Não, porque faz sacrifício. Estude, meu amigo, para não falar besteira. Ah, tem gente que acredita em reencarnação, que a gente vê aqui para pagar um karma. E daí? Espíritas, evangélicos, umbandistas, católicos, agnósticos, ateus. Tem gente que não acredita em nada, não acredita em Deus. É o ateu, o agnóstico. Ele acredita que existe alguma coisa aí nesse mundo espiritual, mas ele não acredita em religião. Mas ele acredita em um ente aí superior, mas ele não está agregado a nenhuma religião. A discussão era essa. Simples. E aí vejam o aluno, mais uma vez, trabalhando com a primeira pessoa do plural, sem problema nenhum. Olha aí, orgulho machadiano, está aqui, fiz o print do primeiro parágrafo do candidato, para você ver a letra também, isso é legal. A gente tem condições de baixar algumas provas passadas aí no Google, para ver a letra dessa galera. Nem todas a gente consegue, mas um ou outro a gente tem acesso, tá? Orgulho machadiano, deixa eu mostrar agora a versão digitada. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Olha quem está aí. Nossa miséria. Ele poderia ter dito da miséria da sociedade brasileira. Poderia, mas ele quis nossa. E está liberado. Aí. Talvez hoje ele percebesse acertado sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade de desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, te mostrei aí mais um exemplo, com a prova de 2016, que o aluno usou a primeira pessoa do plural, trabalhou também com o título. Pessoal, título é aquele negócio. Use se você for criativo. Vejam que os títulos são muito criativos desses meninos, dessas meninas, tá? Se você não tem segurança para mexer com isso, não vá atrás disso aí. Porque, repito, orgulho machadiano, olha a criatividade. Tu não quer mexer com isso, então começa na linha 1 tua redação. Eu estou te mostrando o que pode, o que aqui não estou te obrigando. Poder é uma opção sua. Você pode. A aula de hoje é sobre isso. Dionísio, essa primeira pessoa do plural eu posso usar só na introdução? Não, é em qualquer parte do texto. Você está no desenvolvimento 1, que a gente chama de D1. O segundo parágrafo está no desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo. Está na conclusão? Pode te usar em qualquer parte do texto. Aqui é um segundo parágrafo de um aluno que está usando a primeira pessoa do plural também. Qualquer parte. Embora o artigo 208 do Código Penal punir crimes de intolerância religiosa, infelizmente ainda presenciamos... Quem está aí? Primeira do plural. Inúmeros casos de desrespeito ao credo alheio. Desse modo, é necessário ensinar a empatia nas escolas e o respeito à fé de modo geral. Afinal, ademais, cabe aos líderes religiosos a promoção de campanhas na TV aberta e nas redes sociais, defendendo o pluralismo religioso. Assim, promover-se-ia a tolerância tão necessária. A quem está aí? Em nossos dias. Ele usou duas vezes a primeira pessoa do plural. Presenciamos em nossos.
no mesmo parágrafo aí, que é o segundo parágrafo do texto dele. Show de bola, Dionísio, assim fica fácil, porque eu estou vendo exemplos de alunos que tiraram nota 1000, alunos que realmente fizeram sem medo sim, porque foram orientados pelos professores deles. Essa é a função do professor, orientar, mostrando com exemplos, tá? Embora o uso da terceira pessoa seja o tradicional na redação, nada impede de você, candidato, aluno, usar a primeira pessoa do plural de forma generalizante. Anote aí: vivemos, enfrentamos, passamos, sofremos. Tudo isso aí é a primeira pessoa do plural generalizante. Nossa sociedade, nossos dias, nossos filhos, nossos parentes. Está liberado. Outro exemplo da primeira pessoa do plural. Tema relíquia, viu? Esse tema tu também não viu. Em 2020, o Enem cobrou a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. 2020, Dionísio, mas 2020 eu fiz essa prova. Foi sobre doenças mentais. Foi para falar de depressão, bipolaridade. Veja direito. Aqui, ó. Enem 2020, Enem PPL. O que é Enem PPL? É a segunda aplicação do Enem. É o Enem para pessoas P, privadas P, de liberdade L. PPL é o famoso Enem dos presos. Os presos têm no Brasil, sim, têm a oportunidade de fazer um Enem e de cursar, sim, o ensino superior. É lei brasileira isso aí, tá bom? Então, o Enem dos presos, pessoas privadas de liberdade, foi sobre empatia, a falta dela na realidade brasileira. Pessoal, não sei o que é empatia, não. Não se preocupe, porque os textos motivadores, eles sempre ajudam o aluno na hora H. O primeiro texto motivador falava o que era empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, pessoal. Ser empático é isso. Um cara que tem preconceito contra gay, ele não tem empatia. Porque ele não se coloca no lugar dessa pessoa que está sofrendo esse preconceito. Um cara que joga uma banana numa partida de futebol para um jogador brasileiro, chamando esse cara de um macaco, uma pessoa dessa, ela é vazia, ela não tem empatia, ela não pensa no próximo. É esse o debate. O debate 2020 do PPL foi um tema necessário. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Você viu as eleições agora. Gente quebrando o carro de uma pessoa porque tinha um adesivo de determinado candidato. A pessoa não pensa que aquilo ali vai ter um prejuízo financeiro. O cara jogou uma garrafa de vidro. Uma pessoa que estava passando com o carro lá, buzinando com a bandeira de determinado candidato. Não pensa que aquela garrafa, atingindo a pessoa ali, vai feri-la. O que a sociedade se transformou, pessoal? No que nos transformamos durante essas eleições? Dependente de A ou B, no que nos tornamos? Não pensamos no outro. Esse foi o debate. Aí, olha aí a primeira pessoa do plural em um tema que é extremamente subjetivo. Tema abstrato. Falar de empatia não é uma questão social, é uma questão abstrata, subjetiva. Parágrafo do aluno. A compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos. Fecha aspas. Então, é a fala de alguém, né? Tal pensamento do físico Albert Einstein traduz muito bem do que, olha quem está aí, nossa sociedade precisa nos tempos atuais. Nossa é a primeira do plural, né? Compreender o próximo. No entanto, o que se percebe nas relações sociais contemporâneas é a falta de um sentimento extremamente importante, a empatia. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto a uma educação social que atinja desde os infantes, que são as crianças, né, até a geração adulta. Pronto. Mais uma forma de liberar aí a primeira pessoa do plural. E é um tema abstrato. Pessoal, temas abstratos, eles aparecem em Enem também.
Esse tema ele poderia ter sido a primeira aplicação. Quem decide isso é o INEP. Então, temas abstratos, já que eu falei de empatia, eles tratam de sentimentos, de subjetividade. Eu preparo os alunos também para escolas militares. E tem uma escola chamada SPSEX, os especialistas cadetes do Exército, que foi deste ano, e caiu um tema subjetivo, que foi resiliência. Os temas subjetivos, eles se encaixam muito bem com o trabalho da primeira pessoa do plural, que mexe com nossos sentimentos. E o que é resiliência, Dionísio? Inclusive está lá, está postado no meu Instagram, um debate sobre isso, tá? Resiliência, já que eu falei disso, é essa capacidade de nós, apenas do plural, nós sofrermos choques na vida, baques, mas a gente supera esses problemas. Resiliência é essa capacidade de ser forte, apesar dessas adversidades que a vida nos impõe. Perda de um emprego, a separação, falecimento de um ente querido. Tudo isso a gente vai enfrentar na nossa vida, né? São os baques. Só que os resilientes, eles vão suportar esse baque e vão continuar. Vão adiante. Então, primeiro do plural, cairia muito bem, vivemos em uma sociedade em que muitas vezes iremos sofrer. Vivemos muitas adversidades. Porém, os mais fortes, resilientes, são aqueles capazes de estar liberado. Tá bom? Agora, vamos a outra permissão que o Enem te dá e que provavelmente você não sabia. Pode ou não pode? Anota aí. Pode, já te liberei, usar o título, usar uma pergunta que não seja vaga, solta lá do nada. Primeira pessoa do plural também te permitiu usar. Vamos ver com um exemplo aqui de 2019, o que você também pode fazer e você não sabia. Lembrando que em 2019 o tema foi sobre cinema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha aí o que o aluno fez. Está aqui o print. Eu peguei da linha 20 até a linha 25, né? E printei. E vou digitar também. O que ele fez aqui que talvez você não esteja vendo? Todavia, ocorre no Brasil a nítida elitização do acesso a esse tipo de arte. O baixo número de salas e a concentração destas em shopping centers de grandes cidades tornam produções cinematográficas inacessíveis a grande parte da população, visto que muitas cidades nem sequer têm estrutura para exibi-las. Além disso, os altos preços fazem com que, para mais de um terço da população, que segundo o IBGE, olha quem está aí, o aluno usou uma sigla IBGE. Anote, você pode usar apenas a sigla, sem especificar para esse significado, pois IBGE é uma sigla muito conhecida da gente. Não vamos penalizar você por isso. Ele não colocou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre parênteses. Ele não precisou disso, porque IBGE é uma sigla comum. Pode, está liberado. Anotou aí? Vamos de novo. Epa, apareceu atenção. Quando a sigla não for muito conhecida, aí sim, você precisa explicar entre parênteses o significado. Um exemplo aqui. Os ATTs ocorrem no Brasil devido a uma falta de fiscalização adequada. Logo, é preciso... Cara, é complicado falar de ATT sem dizer o que é isso aqui. O certo seria dizer o que é o ATT. Explicar, entre parênteses, e isso foi um tema da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Aluno meu fez esse concurso. Olha aí quem está aqui, Na linha 3, Na linha 3, ele diz que acidente de transporte terrestre, ATTs, primeiro ele explicou e depois é que ele botou a sigla entre parênteses, tá? Primeiro vem por extenso, depois entre parênteses. Mas repito, se for uma sigla muito conhecida da gente,
IBGE, OMS, tá liberado. Mais uma vez com a edição agora de 2021, que o tema foi sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aquele tema que era para falar de bipolaridade, da depressão, de transtornos, né? Tentativa de suicídio, tudo está aí nesse tema de 2020. Olha quem está aí. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de pessoas com depressão na América Latina, segundo a OMS. Olha quem o aluno botou aí. O aluno colocou OMS. Ele não disse o que é OMS, Organização Mundial de Saúde. Está liberado. Mais uma vez, pessoal, esse trecho aqui é de redação nota 1000, viu? Esse aluno aqui tirou 1000. Tirou 1000. Tá bom? Liberou? Liberei. Anotou? Anotei. Tá na cartilha aí. Anota na tua apostila. Pode usar sigla. Só a sigla se ela já for muito conhecida. Vamos ver agora outra permissão que o Enem te dá e que você também não sabia. Aqui está um desenvolvimento referente ao Enem de 2020. Esse que a gente acabou de falar sobre doenças mentais. Aqui está a versão digitada, ó. Só que a versão manuscrita, olha como é que o aluno fez. Olha a linha 19. Olha a linha 20. Se ligou? Ele está colocando a preposição de como se fosse dentro de um visto. Um Vzinho. Porque ele tinha esquecido isso na hora que ele estava escrevendo. Quando ele passou a limpa, ele se ligou. Vala, meu Deus, eu me esqueci da preposição de, tanto na linha 19 como na linha 20. Então, eu vou botar aqui. E aí, pode fazer isso? Esse aqui é um exemplo de redação nota 1000. Pode fazer. Pode adicionar palavras que você tinha esquecido na escrita original, encaixando essas palavras de modo que o corretor perceba o que foi suprimido. Você tinha esquecido. Você pode riscar, escrever em cima da palavra também. Por que não disseram isso para você antes? Está liberado. E eu vou te mostrar mais exemplo. Tema do ano passado. Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Natural que na hora da prova o aluno erre alguma coisa. Então, na hora da prova, ele risca e conserta do lado. Ele risca e conserta em cima. Quer ver? Tá aí. Linha 22, ó. Portanto, registro civil deve ser, riscou, consertou do lado. Mas aqui, ó. O Estado, ele riscou, aí não tinha como consertar, ele consertou em cima, ó. Criará um mutirão nacional. Nota 1000, viu aí? Linha 25, de novo, estaduais e, ele errou ali federais, a grafia aí, ó, riscou, consertou. Lembrando que essas redações são nota 1000 e olha aqui embaixo, ó, foto, reprodução do INEP. O Dionísio está tirando redações que foram liberadas pelo INEP, redações nota máxima, nota 1000, que foram 22 apenas no Brasil. Essa aqui foi uma delas. 22 no Brasil inteiro. Está liberado. Pode fazer. Olha aí de novo. O aluno aqui, ó. Linha 7, tá beleza. Linha 8, tá beleza. Ele tá falando aqui de certidão de nascimento e tal, e tal. Lá na linha 13, ó. Poste de documentos como a certidão de nascimento funciona como uma espécie de âncora para... Riscou, consertou em cima. Uma população. Exemplos mostrados. Tá bom? Sem problema nenhum. Olha aí de novo. Nesse contexto é válido ressaltar, ó, o aluno errou na grafia do nesse, ó, riscou, consertou em cima, sem problema nenhum. O risco você está vendo que é discreto, a galera pode passar um risco simples em cima e consertar do lado ou consertar em cima da palavra que está liberado para você. Olha esse aí do Enem 2019, aquele que foi sobre cinema. Olha quantas vezes o cara faz. Ministério da Cultura.
riscou ali, aquele negócio ali que descartou e botou deve. Linha 26. Olha em 29. Ia botar o quê? Primeiro ele colocou acesso a filmes. Não sei o que ele ia botar, riscou antes de A. De novo, na linha 29. Que isso? Riscou. Não é que isso, né? Com isso. Riscou o quê? Botou o com em cima. Liberado. Tá aí. Aqui é a versão digitada, você viu a versão manuscrita. Essa do Enem 2018, que foi sobre o quê? Que foi sobre manipulação do comportamento do usuário. Olha a quantidade de vezes que o aluno trabalha com esse artifício de retificar. Você vai tomar um susto quando eu te mostrar essa redação, que foi nota 1000, para te mostrar como é liberado, quantas vezes você quiser, cara. Não tem essa. A pessoa pode ser só 3 vezes. Não tem com 3 vezes, não. Olha aí, olha isso aqui, pessoal. Olha a quantidade de vezes que o cara está riscando. Isso aqui tirou 1000. Olha aí. Na linha 6 ele riscou, colocou em cima. Na linha 6, no finalzinho dela, riscou, colocou do lado. Na linha 8, riscou, colocou em cima. Na linha 11, esqueceu a palavra, colocou em cima. Linha 13, riscou, colocou do lado, riscou, colocou em cima. Na linha 15, riscou, colocou em cima. Na linha 17, esqueceu, colocou em cima. Redação nota 1000. Da ficção à realidade. Um texto fantástico esse texto aí. Você olha logo assim pela estética, né, e diz assim, ave que coisa feia. Lê esse texto. Lê esse texto na internet. Da ficção à realidade. Que você vai ver que obra-prima esse aluno fez. Aí a banca vai dizer, eu vou tirar ponto desse aluno por causa dessa besteira, se a gente permite que ele faça isso. Aí. É massa, né? Olha a diferença do que assistir a uma aula que o professor está te mostrando com exemplo de redação que nunca disseram para você. Qual é a vantagem que o professor tem de esconder essas coisas, hein? Me diga aí, qual é a vantagem que o professor tem de esconder isso aí? Eu não entendo. Se o lance é a gente permitir a feitura, a escrita de um texto, como é determinado pelo INEP. Talvez os professores nem conheçam, pessoal, isso aí. Talvez nem saibam que isso é permitido. Eles não estão tendo o hábito de ler essas cartilhas, essa redação nota 1000. Agora vamos chegar a um tema polêmico. Um ponto polêmico do Enem. A aula de hoje é o que pode e o que não pode fazer. Eu estou dizendo o que pode até agora. Vamos ver se pode ou não pode agora. Tema 2003. Tu não se lembra. O tema 2003 foi sobre segurança pública, violência. Está aí ele. Não vou mostrar todos os textos motivadores. Estou te mostrando um texto aí, mostrando quanto é que o Brasil gastava por ano em segurança pública. 102 bilhões de reais por ano o Brasil gastava em segurança. Números do pânico. Violência. E aí o tema foi a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Vocês perceberam que tanto o tema de 2002, aquele que foi sobre voto, e o tema de 2003 foram em forma de pergunta? Perceberam, né? Faz tema que o Enem não trabalha dessa forma. Um tema perguntando para a gente alguma coisa. Se liga nisso aí, tá? Então, a violência da sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Vejam só que o aluno vai fazer alguma coisa que é considerada extremamente polêmica, que com certeza algum professor seu já falou isso. Mas será que falou o que a cartilha diz? Vamos ver. Olha só. O aluno colocou o seguinte. O Código Penal brasileiro está ultrapassado em muitos pontos. Sobretudo em se tratando de crimes hediondos, como o caso do estupro. Pessoal, não fala estupro, não. Não é certo, não. Fulana foi estrupada. Não fala isso aí, não. A palavra é estupro. Estuprada. Desse modo, a simples prisão como cumprimento da pena, nesses casos mais graves, não garante que o ex-preso possa voltar à sociedade devidamente regenerado.
Logo, seria necessária uma reformulação penal para adotar o modelo de pena de morte para delitos dessa natureza. Polêmica. E aí? Tu que está assistindo aí a gente, eu pergunto, pode colocar pena de morte como uma solução para um problema social? Sim ou não? Professor, pode não, porque é desrespeito aos direitos humanos. Isso eu sei, isso eu não vou cair nessa pegadinha não. Não pode, professor, não pode, porque colocar pena de morte, prisão perpétua, é desrespeito aos direitos humanos. Eu ouvi isso aí já, eu já ouvi isso na sala de aula. Tem certeza que você ouviu? Você pode sim. Pode apresentar proposta de pena de morte ou prisão perpétua, uma vez que confere ao Estado a administração da punição ao agressor, cara. O aluno aqui, ele está defendendo uma reformulação nas leis brasileiras. Isso é permitido, isso está na cartilha do participante. Vale, pois nunca me falaram isso. Eu sei, por isso que eu estou te falando. Olha aí, ó. Print. Aqui está o print, ó, da página 27 da cartilha de 2020, ó. Em resumo, printei a página 27 da cartilha de 2020. Em resumo, na pró-redação do Enem, quaisquer que sejam os temas propostos para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, constitui desrespeito aos direitos humanos, propostas que incitam, olha a diferença, as pessoas à violência, ou seja, aquelas em que transparece a ação de indivíduos da administração da punição. Por exemplo, falei, derrubando o negócio. As que defendem a justiça com as próprias mãos. Aí já era. Botou isso aqui, zerou a competência 5. Por outro lado, olha o que o Dionísio vai marcar aqui, ó. Não caracterizam desrespeito aos direitos humanos as propostas de pena de morte ou prisão perpétua, uma vez que confere ao Estado a administração da punição ao agressor. O aluno está defendendo que a gente vai matar um criminoso. Ele está defendendo que a lei precisa ser reformulada para essa alteração. Está na cartilha. Está liberada. Olha aí. Essas punições não dependem de indivíduos, configurantes como contratos sociais, cujos efeitos todos devem conhecer e respeitar em uma sociedade. Liberado. Reformulação da lei. Curiosidades que o Dionísio está te mostrando que você não tinha ouvido falar. Agora, olha só a diferença. O que não pode é propor soluções como justiça com as próprias mãos. Você viu lá. Apologia à violência, isso zera a competência 5 por ferir direitos humanos. Quem não assistiu, a gente teve uma aula sobre isso aí na Academia Enem, lá no ginásio Paulo Sarazate. Está gravado no YouTube, tá? Olha esse exemplo aqui do aluno que zerou a competência 5. Eu tenho até vergonha de ler isso aqui. Mas olha o que o aluno está falando sobre a violência. Olha o que o aluno está botando como solução, ó. Portanto, a fim de reverter os números da violência no cenário brasileiro, é necessário ajudar a polícia, já que não há número suficiente de policiais e nem tempo de chegar logo nos locais do crime. Assim, a população pode ajudar amarrando os criminosos em postes, espancá-los enquanto esperam. Em crimes mais graves, como estupro, o ideal já é ir arrancando um membro do corpo deles, para que aprendam e não façam de novo. Isso é coisa que eu não boto na redação, pessoal. O que o aluno está defendendo aí, pessoal? É uma apologia ao crime. A justiça com as próprias mãos. Misericórdia. Isso aí é papocar a competência 5. O corretor vai ter medo de ler essa redação. Vale, meu Deus. O aluno está dizendo aqui que o cara tem que arrancar o braço do cara, olho por olho, dente por dente, código de Hammurabi, aquele negócio lá que estou na história. Ah, o cara estuprou, vão arrancar o pênis dele. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso é um estado de barbárie. Pode fazer isso, não. Isso aí, sim, é configurar o 0 na competência 5. Totalmente diferente de você pedir uma reformulação do Estado para a prisão perpétua, para a pena de morte, que é o direito seu pedir essa reformulação. O Estado é bem diferente. Inclusive, você chegou a ler na cartilha já deste ano, de 2022,
exemplos de zeros na competência 5 do ano passado, eu tenho até vergonha de mostrar, mas infelizmente a gente tem que mostrar, né? Como é que alguns alunos pensam. Olha só. O tema do ano passado não foi registro civil para fazer as pessoas terem uma identidade, a certidão de nascimento? Não era isso? Desafios para isso? Então, a gente pressupõe que a solução que o aluno vai dar é facilitar que quem não tem um registro civil possa ter. A lógica não é essa? Concorda ou não? Quem não tem é para ter. Olha o que a galera que zerou a competência 5 colocou. Posso mostrar? Vou mostrar. Um disse: deve-se criar leis cruéis para pais que não querem dar seu sobrenome a seus filhos. O cara está defendendo uma lei cruel para uma situação dessa aí como solução. Olha outra sandice que o aluno botou. Outro aluno que zerou a competência 5. É de grande importância que haja a exclusão de pessoas sem documentos, pois o país não sabe nada sobre aquele indivíduo, que pode ser muito perigoso para o restante da sociedade. O cara quer excluir as pessoas, pessoal, porque essas pessoas não têm documentos. Ele quer matar esse povo? O que ele quer fazer com esse povo? Porque não tem um documento, tem que ser excluída? Olha outro. A solução seria implantar uma lei que quem não fosse registrado teria 60 dias para se registrar ou seria retirado do país. Eu queria entender o que se passa na cabeça de uma criatura dessa na hora da prova. Para colocar isso e dizer que isso é uma solução. Eu queria entender o que deu na cabeça do cara desse aí, porque isso aqui foi zero. Zero. A competência 5. Aquela que exige de você uma intervenção, sim. Soluções. Mas não são soluções absurdas. São soluções que respeitem os direitos humanos. Simples assim. Agora vamos ver mais uma coisa que o Enem te libera e você não sabia. Mais um artifício que você pode usar. Vamos ver com um exemplo aí do tema de 2020. Tu tá vendo que da linha 25 à linha 30, então é conclusão. É conclusão. O que o aluno usou nessa conclusão que foi liberado e que tu pode usar também? Portanto, cabe ao Ministério da Saúde, por meio de parceria com as escolas, desenvolver um programa de assistência e informação relacionado a doenças mentais, disponibilizando cartilhas que ajudem os estudantes a entender os sinais de má saúde psicológica, a fim de combater a ideia de que ela é sinônimo de fraqueza ou anormalidade. Vejam a vontade que o aluno tem de resolver o problema, tanto é que sumiu. Esse mesmo ministério deve também desenvolver campanhas em universidades e repartições públicas que incentive a procura de profissionais da saúde mental em casos de transtorno, a fim de evitar o suicídio. Somente assim a história dos brasileiros com doenças mentais será diferente da narrada em O Papel de Parede Amarela. Ele retoma o que foi dito lá em cima na introdução. Galera, tu sabe que na hora da solução tu tem que dizer quem deve fazer alguma coisa, né? Quem? O aluno aqui está colocando o Ministério da Saúde. Tem que dizer o que tem que fazer, né? Ele está dizendo aí. Desenvolver um programa de assistência. O aluno tem que dizer como é que é isso. A finalidade. Detalhar. Isso é a intervenção. Mas uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte, olha o que estou grifando aqui. Ministério da Saúde. O aluno pode sim, anote aí, colocar apenas um agente interventor na conclusão. Ele detalhando o que esse agente interventor deve fazer, está liberado. Um agente já pode resolver toda a questão. Alguns alunos tinham a falsa ideia de que quanto mais agente, melhor. Não é a quantidade que vai definir a qualidade. Não adianta eu botar. Portanto, cabe ao Ministério da Saúde, cabe à família, cabe à escola, cabe à igreja.
Para que tanta gente? Porque cada agente desse você vai ter que dizer o que deve fazer. E vai ter linha suficiente? Não. Então, um agente só dá conta do recado, desde que você detalhe como ele vai fazer, de que forma ele vai fazer. O governo está aí, aparecendo por meio do Ministério da Saúde. Vai ser a família? Pode ser a família. Pode ser a sociedade? Pode ser a sociedade. Pode ser a escola? Pode. Não se esqueça de dizer como é que ela deve fazer. Um agente pode ser usado, está liberado. Ano passado, muitos alunos usaram isso aí no ano passado. Linha 23 a linha 30, reprodução INEP, olha aí, o aluno resolvendo aqui a questão da certidão de nascimento, dos documentos civis, olha aí, ó. Portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Olha aí que ele está dizendo, ó, Poder Executivo Federal é um agente também, ó. Aí ele vai dizer quem é esse agente. É o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Está aí. Só o Ministério, o Poder Executivo Federal, deu conta de resolver o problema da falta de cidadania aí dessas pessoas que não têm um documento civil. Liberado um agente. Liberado. Beleza? Vamos ver outra coisa que é permitida para você usar sem problema nenhum. Peguei aqui mais um exemplo da redação do Enem 2019, aquela que pediu para falar sobre cinema. Peguei da linha 5 até a linha 12, que o aluno está no desenvolvimento 1. Segundo parágrafo. A introdução é o primeiro, desenvolvimento 1 é o segundo parágrafo. Olha só. Aqui é a versão digitada, como está aí para você ver. Melhor para ler. Em primeiro plano, é incontrovertível a grande concentração de investimentos em apenas algumas partes do Brasil, ao passo que em outras eles inexistem. Em 1808, olha quem está aí, um numeral, um ano. Lá embaixo, ó, apenas cerca de 17% da população possa ir frequentemente ao cinema. 1808, 17%. Você pode sim, está liberada a nota aí embaixo. Você pode usar numeral na redação. Data, dia, mês, ano, porcentagem, valores em reais. Está liberado o uso de numeral sim. Agora cuidado para não errar. Anotou aí embaixo? Numeral, liberei. INEP libera. Agora cuidado. Essa introdução é uma tradução nota 1000, viu? É a mesma redação sobre cinema. Só que o aluno aqui, ó, ele botou no artigo do 115º, 215, ó, o ordinal. Tá vendo a bolinha ali? É um ordinal. Será que eu posso usar cardinal ou ordinal? Professor, não sei o que é mais isso aí não. Cardinal não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordinal não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ordinal é isso. O aluno usou o numeral ordinal ao se referir a um artigo da Constituição. Está errado. E como é que ele tirou 1000? Você sabe que o Enem permite que você, cometendo poucos erros gramaticais, tire nota 1000, sim. Isso está na cartilha. Isso está na competência número 1. A competência 1 aceita poucos erros que não são reincidentes. Está liberado. Então esse aluno que tirou 1000, por quê? Olha aí, um detalhezinho desse técnico. Mas está errado. Vamos ver. Olha só, olha a setinha aí, ó. Anota. Em casos de leis, artigos da Constituição Federal, use o número ordinal com essa bolinha aí, ó. Só até o 9, ó. Artigo 1º, artigo 3º, artigo 9º. Do 10 e diante, use o artigo, o número cardinal, sem a bolinha.
Artigo 10, artigo 35, artigo 90, artigo 215. Não era para ter a bolinha, não. Não era para ter, não é ordinal. Anotou? Até o número 9. Artigo 9. 10 em diante, sem bolinha. Fácil? Fácil. Próxima estratégia. Olha aí, da linha 1 até a linha 13, o que você está vendo que esse aluno está fazendo? Também redação sobre cinema. A terceira fase do modernismo vigorou no Brasil durante o período liberal democrático, apresentando como de suas propostas artísticas a retratação das sociedades liminares, tradicionalmente excluídos do projeto cultural brasileiro nas obras cinematográficas. Tal movimento, conhecido como cinema novo, Paulo está falando de cinema, mas você está vendo qual foi o recurso que ele fez? Vamos liberar isso para ti também. Como é que é essa letra desse aluno? Letra de forma. A letra caixa alta, a letra de forma. E você está liberado. Você pode usar sim a letra de forma na redação do Enem. Porém, com aquela ressalva, letra de forma, letra de imprensa, letra caixa alta, não se esqueça de que as iniciais têm que ser maiores. O nome próprio tem que ser maior. Só aumenta um pouquinho o tamanho dessa letra quando for início de parágrafo, nome próprio, mas está liberado sim a letra de forma para você usar no Enem. Inclusive, não tenha medo caso aconteça isso aqui, que é muito comum acontecer o que eu vou te mostrar agora. Veja com o tema de 2018, aquele tema que era para falar de internet, de manipulação da sociedade brasileira. O usuário era manipulado pelo controle de dados. Olha aí, ó. Olha aqui como é que o André Bahia, tirou nota 1000. Olha o André Bahia como é que ele escreveu, ó. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o S dele. Olha o S dele. S maiúsculo. Olha o S minúsculo dele. Não corresponde ao S maiúsculo. Esse S do segundo Steve é o S de letra de imprensa. E o S pequenininho aí é o S de letra cursiva. Olha a empresa Apple. Olha o A da Apple. Olha o A minúsculo. Ele mistura as letras e não tem problema nenhum. Não se penaliza o candidato caso ele misture letras. Se ele tem aí, no caso aí, ó, mistura da letra cursiva com a letra de forma. Olha aí, tirado da cartilha do professor, olha aí. Não é verdade que misturar letra cursiva com letra de imprensa em sua redação seja motivo de penalização. Você pode escrever com o tipo de letra que preferir. O importante é que sua letra esteja legível e que possível seja aí diferenciar maiúsculos e minúsculos, seja qual o estilo que você utiliza. Quem te mostrou isso aí? Dionísio, Academia Enem, a gente aqui está te mostrando. Isso aqui está na cartilha do professor. Agora vamos ver mais uma curiosidade, desta vez com um tema exclusivo, um tema que ainda não apareceu no Enem. Segundo o filósofo Schopenhauer, quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Olha aí, eis Arthur Schopenhauer. O aluno está usando uma ideia do filósofo. Mas observe a grafia. Como é que ele escreve Schopenhauer e como é que é escrito na vida real. E aí? Ele errou, não errou? Compara em cima, compara embaixo. Ele errou, não errou a grafia? Errou. A banca não tira ponto. A banca não tira ponto. Ó. Embora o erro de escrita ao tal filósofo, grafia em outro idioma aí, o aluno não é penalizado do Enem. Isso é dito na cartilha dos professores do Enem. Está aqui, ó. Stalker, smartphone, home office, e-mail. O aluno, ele errando essas grafias de outro idioma, ele não é penalizado. E eu vou te mostrar, eu printei essa informação da cartilha do professor, porque é a informação que a gente precisa deixar bem claro para o aluno botar fé que isso não perde ponto. Olha só, print, isso aqui é print, ó. Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não devem ser consideradas desvios. Assim, se o participante escreve fake news, olha como é que eles escreveram aí, ó. Ou notebook, não consideraremos desvio. Isso está na cartilha do professor. A exceção de 2018 foi a palavra internet, porque estava lá, escrita na proposta, o aluno não poderia errar, porque era só ter anotado do jeito que está na proposta. Print da cartilha.
Print da nossa cartilha do professor. Essa cartilha, inclusive, se você quiser baixar, ela é disponibilizada na internet, ó. Você bota cartilha dos professores 2019 do Enem. É desse jeito ela aí. Antigamente esse material era sigiloso. Ele não era permitido a gente, que não faz parte do processo, o aluno, ter acesso. Hoje em dia, o INEP liberou, tá? É só você botar assim no Google. Cartilha dos professores do Enem 2019 PDF. INEP. Tá aí. Agora vamos ver mais uma curiosidade que o Enem permite que você faça. Vamos nesse tema que foi sobre manipulação do comportamento do usuário, sobre internet. Olha o que o aluno fez em 2018. O seriado Black Mirror discute os malefícios da era digital. Fora da televisão, no Brasil atual, observa-se o controle de informações na internet com o objetivo de alterar comportamentos. Nesse contexto, observa-se um quadro de influência do comportamento dos internautas brasileiros, sobretudo para que se possam seguir padrões determinados pela classe dominante interessada em manipular a sociedade tupiniquim. Você leu o tema? Vamos voltar aqui o tema. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Você viu o parágrafo dele? Tá vendo não o que ele fez? Brasil atual, brasileiros, tupiniquim. Quem foi que disse, pessoal? Quem foi que disse? Olha aí, ó. O tema do Enem, ele não é obrigado a ser uma questão necessariamente do Brasil, não, pessoal. Esse tema aqui, ó, ele não é fechado em realidade brasileira, não. Tu quer bem dizer que um cara norte-americano, ele não foi manipulado nas eleições lá pelo Facebook, não? Naquele ano que ocorreu aquele escândalo, que foi até levado a júri? A manipulação é mundial, cara. Os internautas não são só brasileiros, são manipulados, não. O aluno colocou tupiniquim em realidade brasileira, achando que todo o tema do Enem é sobre o Brasil. Não é. Tire isso da sua cabeça. 2019 foi cinema no Brasil, beleza? 2020, as doenças mentais, depressão, bipolaridade, sociedade brasileira, tudo bem. 2021, registro civil, invisibilidade, cidadania brasileira. 3, a sequência. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Está aí 2018 como exemplo. Pessoal, se cai algo sobre Ucrânia, sobre guerra, sobre paz mundial, é Brasil? Está respondido a sua pergunta? Veja agora outra curiosidade, desta vez de uma prova também relíquia, a prova 2006. A prova 2006 está aqui só um texto motivador para deixar você curioso para ver a prova completa, mas não tem um tempo para mostrar completa. Então trouxe só um texto motivador e trouxe aqui o tema. 2006 pediu para falar de leitura. O poder de transformação da leitura. Tema cultural. Falar de leitura é tema cultural, concorda? Mas olha a curiosidade desse tema. O que eu, candidato, deveria fazer? Vamos ver o que o aluno fez. Esse botou título. É facultativo, vocês viram no começo da aula. A química da leitura. A chegada ao século XXI representa em muitos aspectos uma espécie de retorno à época das cavernas. Ao mesmo tempo que se repetem cenas de violência bárbara e as relações humanas se tornam semelhantes às de animais, a linguagem escrita vai sendo substituída pelas imagens. Nesse contexto, mais do que nunca, é preciso revalorizar a capacidade transformadora da palavra escrita, especialmente no que diz respeito à leitura. De um ponto de vista pragmático, mais do que informar, a leitura desenvolve a inteligência crítica. Em um mundo globalizado e que a revolução tecnológica torna qualquer informação obsoleta a cada minuto, os mais adaptados não serão os teleinformados, mas aqueles capazes de reaprender sempre, que são os acostumados a ler. Por essa razão, subsídios governamentais ao barateamento dos livros e a construção de bibliotecas públicas são imprescindíveis. Veja que o aluno aqui, ele não está falando necessariamente da realidade brasileira, ele está falando da sociedade contemporânea como um todo. Outra curiosidade sobre esse tema 2006. Leitura, né?
é um tema positivo. O que é um tema positivo? Temas positivos são aqueles que você precisa falar da importância, da valorização, da necessidade. Por que que a leitura transforma? Como é que a leitura transforma? Geralmente os alunos têm uma grande dificuldade para trabalhar com temas positivos. Olha o que a galera fez aí, olha o que esse aluno aqui faz dessa introdução. Ele não entende que era para elogiar a leitura. Ele pensa que é para criticar a falta dela. Olha essa introdução. A leitura é de suma importância para o desenvolvimento de sociedade, como já afirmava o escritor Monteiro Lobato. Uma nação se faz com homens e livros. Tá tudo beleza. Entretanto, a inoperância governamental e o grande avanço da internet são óbices que se constatam para uma desvalorização da leitura do Brasil. Olha aí, o aluno acha que é para criticar algo e ele já aponta 2 culpados para a desvalorização da leitura. Ele aponta aí, ó, desvalorização da leitura. Mas o tema não foi isso, cara. O tema pediu para falar da valorização dela. Ou seja, por que é importante valorizar? Qual a importância da leitura? Por que que ela ajuda? Tema positivo dá trabalho, viu, pessoal? O aluno tem uma tendência a querer criticar tudo. E um tema positivo, ele vai para o viés contrário. Se liga. Inclusive, tivemos em primeira mão, olha aí o que Dionísio traz. Este ano já tem tema publicado pelo INEP, mostrando que a discussão foi ampla, não foi sobre o Brasil. No dia 28 de agosto, pessoal, o INEP fez prova do INSEJA. Esse tema ninguém viu ainda não. Pouca gente viu. Quem me segue no Instagram viu. O tema foi Desafios da Indústria da Moda para a Preservação do Meio Ambiente. Foi a prova do ensino médio. Essa questão ambiental é só brasileira? Não. A indústria da moda é só Brasil? Não. Tema aplicado dia 28 de agosto agora. Se ligue aí. Por esse tema, você já está vendo que a discussão que pode cair em suas mãos pode ir além da questão Brasil. Olha o spoiler aí, tá? Agora vamos ver sobre o tema 2018, 2 trechos de redação que obteve aí nota 1000. Você está vendo a introdução aí na sua apostila. E aqui está ela digitada. Perdão, manuscrita. O aluno gastou aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Essa é a introdução dele. A conclusão dele, fala, meu Deus, olha o tamanho. Ele gastou 6 para introduzir, né? Olha o tamanho ditado da conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas. Tu acredita que tem gente que criou um boato, uma história fictícia, uma falácia, uma mentira grande, dizendo que o aluno tem que ter a mesma quantidade de linhas para todos os parágrafos? Tem que ser 5, 5, 5, 5. Não existe isso, pessoal. Não existe essa história de mesma quantidade de linhas por parágrafo. Isso é mito. Isso é mentira. Isso é fake news. Não podemos compactuar com uma mentira dessa. O que a gente considera erro grave, isso aqui é grave, isso aqui é grave. Olha o que o aluno fez aí, está na apostila. O aluno fala de internet, olha esse parágrafo. Anota aí do lado. Ele faz um parágrafo com um ponto final, pessoal. Isso é um erro grave. Olha o outro parágrafo. De novo. Olha o outro. De novo. Isso aqui é grave, isso aqui é inaceitável. O aluno faz ideias grandes, um ponto final apenas para cada ideia. E aí a banca, sim, isso aí é para penalizar. O aluno apresenta o tópico frasal. O aluno não divide as ideias. O ideal é que cada parágrafo tenha pelo menos um tópico frasal, que é a ideia núcleo, e pelo menos 2 ideias para facilitar a leitura. Olha a diferença desse aluno, ó. O André Bahia. Segundo Steve Jobs, um fundador da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. O que é que ele faz? Botou um ponto. Ó, contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanço à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Ele bota um ponto. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas, olha aí, ó, pontos finais, porque ele está finalizando a ideia e começando outra. Então, a gente está mexendo com estrutura sintática, que é a formatação dos parágrafos,
da união das ideias. E isso aqui está tirado da cartilha do professor. Ele chama de ideias embrionárias isso aqui, ó. Olha aí, ó. O cara usa 2 linhas como se fosse um parágrafo. Olha de novo. Isso aqui está na cartilha do professor. O aluno usa 2 linhas como se fosse um parágrafo. Isso não é um parágrafo, isso é uma frase. Isso é erro de estruturação sintática, tá bom? Então, a dica infalível que eu dou é essa, ó. Você bota um ponto, conecta, ó. Bota um ponto, conecta, bota um ponto e conecta. Você faz isso, ó. Cria uma ideia, pontinho final, bota um conectivo do lado, nova ideia, ponto, sempre fazendo dessa pegada. Aí você vai ficar bem na fita na competência 4 também, que é a competência que usa isso aí, os elementos de coesão, nesse sentido, contudo, sob tal ótica, tá bom? E agora um dos pontos também polêmicos que sempre a galera tem medo de usar e poderia usar, tá liberado. Em 2015 caiu sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha aí o tema. Olha o que essa menina fez no primeiro parágrafo. Tirei o print do primeiro parágrafo e do segundo para você ver. Ela botou: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. O que você está sentindo falta aí? Professor, eu estudei que a galera tira 1000, você tirou 1000, viu? A galera tira 1000 quando bota assim, a Lei Maria da Penha, no documentário tal, na série Black Mirror. O pessoal começa com repertório, professor. Sim, e daí? Você pode começar o texto sem repertório sociocultural. Não há nenhuma instrução que obrigue o aluno a apresentar na introdução algum repertório, alguma área do conhecimento. Você é obrigado a colocar, sim, repertório sociocultural em seu texto, em algum momento. Mas eu não posso te obrigar a fazer a abertura da redação com repertório. Isso é uma técnica que a gente aconselha e não que a gente obriga. Você pode começar o seu texto com a apresentação do assunto e do seu ponto de vista. Sim, está liberado. Muitos acreditam que isso aqui seja obrigação do aluno. Ó. Olha a introdução desse aluno. Esse aluno tirou nota 1000 em 2020. Ele colocou no finalzinho desse parágrafo, ó, negligência estatal e educação brasileira como culpados do problema. Ele acha que isso aqui é uma obrigação dele, já apresentar os argumentos que vão ser desenvolvidos na redação. Isso não é uma obrigação sua. Isso é uma opção de alguns alunos de abertura do texto introdutório. Olha esse aqui, 2021. Olha a última frasinha dele, ó. A partir desse contexto não se pode hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Ele não tem esse argumento 1 e argumento 2. Ele só tem a análise da tese dele. Você não é obrigado a colocar argumento 1 e argumento 2 logo na abertura do teu texto. Não é obrigado, Robin. Não. O texto é seu, ok? O texto é seu. Você decide a melhor forma de abrir. E agora vamos a um dos pontos também que rondam aí muita polêmica na história do Enem. Esse aluno, ele usa essa passagem aqui, ó. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina. Pessoal, essa informação o aluno tirou do texto motivador. Olha o texto motivador. Olha a setinha, ó. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. O aluno fez essa informação, ó. Ele não está copiando, ele está se aproveitando da informação do texto motivador. Isso é permitido. Isso está liberado, ó.
Olha em 2017, o aluno botou aqui. 2017 foi sobre surdos no Brasil. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. Olha o que eu vou grifar aqui, ó. Segundo reinado. Esse aluno foi esperto. Essa informação estava no texto motivador. Olha aqui, ó. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II é o quê? Segundo reinado. Ele só mudou as palavras, mas a ideia ele pegou do texto motivador. Tá liberado. Olha aí, ó. Olha esse aqui. 2015, foi violência contra a mulher. Olha o que essa menina fez, ó. Essa aqui foi muito esperta, ó. Ela pegou, de acordo com o mapa da violência de 2012, ela pegou o balanço de 2014 e ela pegou violência psicológica. Essa menina foi esperta demais. Olha a criatividade dela. Ela pegou isso tudo do texto motivador. O texto motivador 1, ó, mapa da violência. A fonte que ela leu. Ela pegou, ó, aquele balanço que ela citou, ela pegou como fonte, ó, balanço 2014. Violência psicológica, ó, ela pegou desse gráfico. Sem copiar, você pode fazer isso aqui. Isso está na cartilha de vocês, ó. Você poderá se inspirar nos textos motivadores, mas sem copiá-los. Isso está na cartilha de vocês, ó. Você pode se apropriar, página 12, ó. Leia aí, para não dizer que é mentira minha. Você pode se apropriar dessas ideias, mas você não pode ficar preso a elas. Você não pode copiar. Você pode parafrasear, quer dizer com outras palavras, e mostrar também que você tem algum conhecimento, para não ficar preso a elas. Mas está liberado o uso, sim, das informações desses textos. E muita gente não te mostrou isso. Não te mostrou nunca. Isso está na sua cartilha, página 12. Última dica. Última dica que eu te deixo é esta. 2014 caiu sobre publicidade para crianças. A publicidade infantil em questão no Brasil. Pessoal, essa é uma dica que eu gosto muito para deixar para vocês. Olha o último parágrafo desse aluno. O aluno, no último parágrafo, ele mostra a solução, mas ele bota que frase de arrepiar a gente. Olha a última frase dele. Ele bota o que tem que fazer para resolver o problema. Quem vai fazer? Mas olha o finalzinho. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Olha aí, galera, ele bota uma frase de efeito. O que são frases de efeito? São frases que a gente decora, porque isso é decorar. O que Platão disse, Sócrates, um tal de Zygmunt Bauman, e coloca depois da discussão, da intervenção, como uma frase de provocação. Isso dá um efeito fantástico em seu texto. Isso dá um alinhavo. A redação é a cereja do bolo. Então decoram as frases de Sócrates, de Platão, dos filósofos aí, de autoridades, para fazer essa retomada aí, que fica gostosa de se ler. Tá bom? Então, terminamos o nosso trabalho. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar com você no nosso projeto da Prefeitura de Fortaleza, Academia Enem. Agora é contigo, chapa. Agora é pegar a canetinha e botar aí a tua escrita para funcionar. Cuida, faz teu nome, ainda dá tempo. Olha as aulas anteriores, treina. Temos um laboratório de redação para treinar o teu texto. E, claro, temos um tema aí exclusivo para você, tema perigosíssimo que o professor Dionísio deixa na apostila aí de vocês. Ó. Abandono de incapazes e responsabilidade familiar, garantia de preservação dos direitos dos incapazes no Brasil. Professor, que tema difícil. Pessoal, o Enem vai ser daí para pior. Você não viu o que eles fizeram no Enseja, não? Dia 28 de agosto? Eles não vão pegar um tema fácil, não, pessoal. Se conscientize disso. Então, treine esse tema que ainda dá tempo e chama que estamos lá. Chama professor Dionísio para mais dicas, está aí. Vai lá no meu Instagram, professor J. Dionísio, beleza? Um abraço, foco e tenha fé. Ainda dá tempo de você se preparar para as dicas de redação. Valeu, galera. Forte abraço.